Tem gente com fome. Se tem gente com fome, dá de comer. Assessora regional da Caritas Brasileira, CMB, Regional Nordeste 2, e para o moderal, Diácono Sérgio 2, Vasconcelos, assessor da Coordenação Arquidiocesana de Pastoral desta Arquidiocese. Nós recebemos muitas perguntas, nós vamos fazer a nossa mudança posteriormente, tá bom, gente? Para a gente poder dar sequência, não quebrar muito o ritmo, tá bom? Então, com a palavra, o professor Sérgio. Bom dia a todos e a todas. Depois desse primeiro momento, onde a gente teve uma certa, vamos dizer assim, cartografia de alguns aspectos ligados ao nosso tema, o tema da fome no Brasil, vamos ter um segundo momento, né, a partir do método ver, julgar e agir, ver, iluminar e agir, um segundo momento com a contribuição de duas pessoas, cada uma no seu contexto, para nos ajudar nessa reflexão. Eu gostaria inicialmente de apresentar de forma mais pontuada os nossos colaboradores e colaboradoras. Então, Gabriel Maquim é jornalista, formado aqui pela Universidade Católica de Pernambuco, é mestre em comunicação pela Universidade Federal de Pernambuco, é doutorando em Ciências da Religião, aqui na Universidade Católica de Pernambuco, e é fundador da Comunidade dos Viventes e do projeto Vincular, que está diretamente ligado à problemática que estamos discutindo hoje aqui. Também presente aqui na mesa, Luciana Florente, com ação em Psicologia Social e Intervenção Comunitária, é assessora regional da Caritas Brasil, do Regional Nordeste 2, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e atua na área de meio ambiente, gestão e risco. Meio ambiente, gestão de risco e emergências. Então, vocês veem que é gente muito gabaritada. Eu, no meio, segurando a bandeja para os dois, certo? Com certeza é muita coisa boa. Só lembrando, né, nós temos mais ou menos 1 hora essa mesa, então está previsto cada reflexão entre 20 e 25 minutos, e aí o restante do tempo a gente aproveita para explorar um pouco mais essas duas figuras importantes que estão aqui entre nós. Então, sem delongas, eu já perguntei a Dé, a gente segue o ritual do card. Então, Gabriel vai nos ajudar primeiro com sua reflexão, depois Luciana. Gabriel, por favor. Obrigado, Sérgio. Bom dia a todos, a todas. Queria muito agradecer a presença de vocês e ainda mais o convite de estar aqui numa oportunidade que, obviamente, é bastante importante e se justifica pelo tema e pela circunstância em que nós estamos vivendo. Na verdade, quem deveria estar sustentando a bandeja sou eu, porque Sérgio é o meu orientador no doutorado. Então, eu estou aqui com as pernas trêmulas, porque a qualquer momento
Se aqui já for servindo de banco, eu estou frito, né? Ele já deve estar me arguindo interiormente. Então, a proposta desse momento, pelo que eu compreendi com a Delson, seria a gente iluminar, a partir das nossas experiências, essa reflexão sobre a fome, sobre a campanha da fraternidade. Mas eu queria começar falando sobre isso a partir de um comentário que eu recebi quando eu divulguei esse momento com um grupo de pessoas. E uma das pessoas disse: meu Deus, lá vem de novo a bendita campanha da fraternidade. Eu não sei exatamente o que ela quis dizer com bendita, qual foi a conotação de bendita. Mas eu acho que é importante a gente começar a falar sobre isso. Eu não posso deixar o meu contexto de lado. Como jornalista e como repórter, enfim, eu já cobri muitas vezes campanhas da fraternidade nos anos em que eu trabalhei em veículos de comunicação. E, de fato, todas as vezes é uma questão isso. Como nós, jornalistas, conseguimos fazer com que isso chegue à maior parte da população e como a própria igreja compreende a campanha da fraternidade, sobretudo quando se trata de temas que aparentemente a gente pode, essa palavra que se tornou um problema, ideologizar tudo. Então, a primeira coisa que eu queria propor, falando sobre a campanha da fraternidade, é justamente esse tema que nos propuseram sobre iluminar. Dai-lhes vós mesmos de comer. Eu acho que é muito importante a gente ser capaz, e digo isso também pela minha experiência na comunidade dos viventes, no projeto Vincular, é muito importante, eu tenho a impressão, a gente conseguir fazer, antes de tudo, uma leitura espiritual daquilo que nós estamos fazendo aqui. E eu acho que isso é muito importante porque, se nós conseguirmos fazer isso, eu tenho a impressão, a gente consegue fazer com que a campanha da fraternidade se torne mais comum a todos os católicos. Quando a proposta dessa segunda mesa é pensar, refletir sobre dai vós mesmos de comer, eu acho que é muito importante a gente recuperar o sentido dessa frase. Entendendo, inclusive, dando continuidade, inclusive, à reflexão que estava sendo feita anteriormente. Para nós cristãos, não existe separatividade entre a comunhão com Deus e a comunhão com as pessoas. Na realidade, e eu tenho a impressão de que isso é algo que nós precisamos recuperar o tempo inteiro. Acho que a grande catequese, sobretudo que os jovens precisam hoje, depois desse tempo, depois não, porque nós estamos ainda vivendo, de tanta polarização, é justamente compreender que Cristo reconciliou em si todas as coisas. E, portanto, nele não existe mais separatividade entre divino e humano, espírito e carne. Os jovens hoje, falo isso a partir da experiência que eu tenho com os jovens da comunidade dos viventes, os voluntários do projeto Vincular. A experiência que eu tenho tido com eles é de que nós precisamos definitivamente vencer, ultrapassar essa visão que nós temos polarizada do próprio Jesus Cristo e da nossa experiência de fé. Como se fosse possível, restringir a nossa participação de forma esquizofrênica entre a minha participação na missa e a minha participação na vida prática. Cristo reconciliou em si todas as coisas. E quando Jesus diz aos discípulos, e esse é o contexto dessa frase, dai vós mesmos de comer, Jesus está procurando atender uma necessidade material daquelas pessoas que estão ao seu redor escutando ele falar. Vejam, não é uma catequese isso, então eu não vou ir do lado de Sérgio, Deus me defenda fazer isso. Então eu não vou fazer uma análise teológica, que aí senão realmente a humilhação é completa. Mas Jesus está dizendo aos discípulos que eles são os responsáveis por dar de comer àquela multidão que está o escutando. A pergunta, então, que nós temos que nos fazer é se nós estamos, de fato, atentos àquilo que se dizia agora há pouco. As nossas, não periferias da cidade, mas as nossas ruas. Existe uma multidão ao nosso redor que está carente de absolutamente tudo. Esses dias eu estava preparando um texto para uma campanha que eu vou inclusive falar sobre isso com vocês, por causa da Casa Vincular, preparando um texto e falando justamente sobre isso. Nós temos hoje 2 tipos de outdoors na cidade. O outdoor luminoso, que vende
e o outdoor não luminoso que pede. Até pouco tempo atrás, o outdoor que nós tínhamos era nas avenidas, aqueles grandes outdoors. Vende, vende, vende. E nós temos agora nas nossas ruas verdadeiros outdoors de papelão, escritos no analfabetismo crônico que nós temos, ao invés de vendendo, pedindo. O tempo inteiro agora, nós estamos sendo interpelados por uma necessidade que cresceu assustadoramente. A fome não é mais algo que está escondido nos recônditos, no sertão de Pernambuco. Não, de forma alguma. Está exatamente ao nosso lado. Sobretudo agora, depois da pandemia, o número de pessoas em situação de rua. Eu não vou recuperar tudo isso com tantos números, porque a gente já fez essa parte de observar a realidade. Mas não é preciso a gente se deter em muitos números para compreender algo que está ao nosso redor. Certamente, todos os dias, eu e vocês nos deparamos com pessoas em situação de rua, ou, mesmo que não estejam em situação de rua, em grave vulnerabilidade social. Então, se antes nós imaginávamos a fome no sertão do estado, se depois nós imaginávamos a fome nas periferias mais afastadas das nossas cidades, agora essa fome, essa periferia, esse rosto, essas pessoas estão o tempo inteiro nos incomodando visualmente porque elas seguram os seus outdoors de pedintes. E para completar, eu já fiz essa experiência, não sei se vocês também, agora na minha rua as pessoas também estão gritando na rua para que a gente dos prédios escute que elas estão pedindo. Então, eu comentei sobre isso inclusive no Congresso Eucarístico. Na minha rua, de vez em quando, tem um rapaz que vai para a rua e grita em tons ritmados. Eu estou pedindo no sinal. Vocês não estão me dando. Eu vim na janela de vocês para ver se vocês me escutam. Então agora nós não temos mais como fugir e imaginar que é algo extremamente distante de nós. Ao contrário, é muito próximo de nós. Queria então juntar essas duas coisas antes de tudo. A primeira, se nós somos verdadeiramente cristãos, essa discussão que nós estamos tendo aqui não é uma discussão meramente teórica, não é uma conjectura, não é uma tergiversação, não é uma elucubração teórica, sociológica, filosófica. Não. É parte imprescindível da nossa experiência de fé. Em Cristo não existe separatividade. Não existe a minha experiência na igreja, não existe a minha experiência na rua. Não existe a minha experiência na sacristia, não existe o meu retiro e a minha vida com as pessoas. Não. Em Cristo todas as coisas foram reconciliadas. E por causa disso, essas pessoas que estão diariamente nos pedindo de diversas formas aquilo que alguns autores chamam da invisibilidade presente, essa invisibilidade se torna cada vez mais visível, chegando ao ponto de nós termos hoje no país, e esses números são sempre muito truncados porque eles podem significar uma série de coisas, nós termos 30 milhões de pessoas passando fome no país. Nós temos escutem, a mesma renda de 10 pessoas no país é a mesma renda de 100 milhões de pessoas no país. Se esse número não nos incomoda, não nos inquieta, não nos angustia, não nos irrita e nos indigna, eu tenho a impressão de que nós não conseguimos compreender bem o momento em que Jesus entra no templo e nos vê vendendo as coisas do seu templo. Nós sabemos que o templo, por excelência, é o homem, é a criatura de Deus. Então, como é que nós podemos ficar indiferentes a uma necessidade radical diante de nós? Como é que eu, a partir do projeto vinculado à Comunidade dos Viventes, gostaria de iluminar essa nossa discussão, portanto? A Comunidade dos Viventes existe há 16 anos. Nós fizemos agora há pouco 16 anos. A Comunidade dos Viventes procura viver uma parte específica do Evangelho. O capítulo 13 de João, quando João diz, tendo-os amado, Jesus, tendo-os amado, amou-os até o fim e passa a lavar os pés dos discípulos. A nossa experiência é essa. É procurar com as nossas próprias vidas, dar às nossas vidas a nossa contribuição, sacrificar a nós mesmos, dar-nos nós mesmos de comer a uma multidão que tem uma série de fomes. Porque é verdade, e nós também conhecemos isso, a única fome que nós temos não é de um prato de comida.
Nós temos fome de saúde, de educação, mas nós temos fome de existência, de sentido na vida. A gente esquece disso muitas vezes, mas a nossa fome, a nossa sede é muito mais profunda. E nós que procuramos fazer uma experiência espiritual, uma experiência com Deus, sabemos disso de forma muito existencial e latente. A nossa fome é muito mais profunda. A comunidade dos viventes, então, procura fazer isso. A comunidade dos viventes começou a fazer a sua experiência e nós tínhamos um centro que funcionava justamente para as evangelizações, os anúncios, as adorações, as missas, as reuniões. Um dia eu estava chegando à casa da comunidade dos viventes e vi um rapaz que estava tentando pular o muro. Ele já estava em cima do muro da nossa casa. Eu estava chegando, eu nunca esqueço disso, eu estava chegando da missa. Graças a Deus eu estava chegando da missa. Se eu tivesse chegando do shopping, talvez eu tivesse tangido aquele homem. Mas como eu tinha voltado da missa, provavelmente havia dentro de mim uma graça que estava atuando mais fortemente, que eu podia observar aquilo com outros olhos. Por que eu quero chamar a atenção disso? Porque nós precisamos recuperar a noção de que essas duas coisas estão juntas. Elas não estão separadas, elas estão juntas. Eu então falei com ele, perguntei, pedi para ele voltar atrás, ele não pulou, e eu perguntei a ele, sabendo que ele ia responder, perguntei a ele o que ele iria fazer. E ele foi muito claro. Moço, eu ia pular o muro para roubar alguma coisa porque eu estou com fome. Pedi que ele não fizesse isso, entrei na casa da comunidade, peguei alguns alimentos que nós costumávamos dar, dei a ele e ele foi embora. Mas quando eu voltei para a casa da comunidade, tinha alguma coisa que me dizia assim: Gabriel, será que eu preciso invadir a sua casa para ter espaço nela? Será que eu preciso invadir a sua casa para ter espaço nela? Todos têm espaço na sua casa, os pobres não. Todos têm espaço para entrar nessa casa, os pobres não. Será que eu preciso invadir a sua casa para ter espaço nela? Para nós, então, ficou muito claro, aquela era uma voz de Deus, era uma voz de Jesus Cristo nos interpelando a entender que assim como nós precisamos ter uma casa que fale de Deus, nós precisamos ter uma casa que sirva a esse mesmo Deus nas pessoas que precisam ser servidas. E aí, então, começamos a Casa Vincular. A Casa Vincular, ela completou esse ano 5 anos, é uma casa que atende pessoas em situação de rua. Nós atendíamos no começo 40 pessoas, todos os dias, depois nós começamos a atender 50, na pandemia nós chegamos a 80, e agora nós infelizmente não conseguimos dar conta de tanta necessidade. Felizmente a Casa do Pão surgiu, e aí a gente consegue dividir essa necessidade que é gritante. Por isso também nós vamos começar amanhã uma nova campanha para a gente conseguir mais recursos, para a gente alugar uma outra casa, para a gente conseguir atender mais pessoas. Por quê? Porque nos incomoda muito todos os dias ter que deixar 5, 10, 15 pessoas sem comer, porque nós não temos condições de atender todo mundo. A Casa Vincular ela funciona de segunda a sexta-feira. Segunda, quarta e sexta, nós oferecemos almoço. Terças e quintas, nós oferecemos café da manhã, banho, e os outros dias, atendimento médico, atendimento jurídico, e algo que Dom Fernando nos pediu, e para nós foi de novo uma recordação de que essas duas coisas estão juntas. Essa parte de evangelização das pessoas em situação de rua. Porque, vejam, é muito comum que as pessoas chegando na Casa Vincular, elas, antes de comer, elas prefiram muitas vezes o atendimento psicológico. Muito comum, e é muito bonito perceber que agora os atendidos falam assim: a minha psicóloga chegou, o meu psicólogo chegou. É muito bonito ver isso, né? Ver que eles têm o próprio psicólogo, né? Ver que eles compreendem a necessidade deles. Então, muitos deles dizem isso a gente: Gabriel, a gente pode comer. O que nós não sabemos. E muitas vezes é um biscoito. Muitas vezes é uma bolacha. Vai comer alguma coisa. Mas eles dizem: mas alguém que nos escute, alguém que reze conosco, alguém que esteja disponível a sentar com a gente, é bem mais difícil. Então, a Casa Vincular procura, tentando iluminar essa discussão que nós estamos fazendo, a Casa Vincular procura, de forma muito simples, oferecer
uma contribuição. Queria chamar, para a gente, eu concordo com o Sérgio, tentar ser o mais enxuto possível nessa primeira colocação, para ver se a gente ganha tempo na conversa. Queria chamar a atenção para uma coisa. É fundamental que essa discussão que nós estamos tendo aqui, que graças a Deus tem uma boa participação aqui e de forma virtual, é muito importante que a gente consiga um modo de fazer com que essa discussão ganhe lastro. Estava conversando ali com o Marcinho e a gente conversava sobre isso. A gente precisa dar alcance a essa conversa. Por isso eu gosto do que o Padre Charles estava dizendo. A gente tem que ter um modo de mobilizar a igreja como um todo e, a partir da igreja, outros vetores, outros agentes, para que essa conversa que nós estamos tendo aqui não seja mais uma conversa como todas as outras. Nós precisamos ver um modo de fazer com que o sofrimento real das pessoas, o rosto das pessoas, apareça para outras pessoas, para que elas se sintam estimuladas a essa conversa. Vejam, mais importante, queria chamar atenção para isso, mais importante do que a gente falar sobre as pessoas em situação de rua, é mais interessante levar as paróquias na casa do pão. Elas verem as pessoas que estão lá, elas conversarem com as pessoas que estão lá, elas escutarem as histórias. Veja, você não fica mais, a não ser que você, no lugar do coração, tenha uma pedra. Mas se você tiver um coração e você escutar as histórias dessas pessoas, é impossível. Eu desafio qualquer pessoa a ficar indiferente a escutar o que nós escutamos na Casa Vincular, na Casa do Pão e no Armazém do Campo, enfim, em tantos trabalhos que nós fazemos, porque isso é verdade, a igreja já faz um trabalho extraordinário. Extraordinário. Agora, por exemplo, nesse tempo de chuva no ano passado, a gente ficou muito vinculado principalmente ao Jordão, ao Ibura, Monte Verde. Vejam, os primeiros que chegam são os agentes pastorais, são os padres, são os bispos, e os últimos a sair também são eles. É muito comum que nessas campanhas de chuva, de desabamento, a prefeitura até chega, pouco depois, mas chega, e sai primeiro do que todo mundo. E todos os instrumentos públicos chegam, mas chegam depois e saem antes. Quem primeiro chega e quem por último sai é a igreja. Então nós temos trabalhos muito, muito efetivos e muito importantes. Mas tenho a impressão de que a gente precisa dar lastro a isso. E como fazer isso? Chamando as pessoas que ainda não estão atentas a essa discussão para, in loco, ver a vida dessas pessoas. Lembremos do que diz o Papa Francisco: ninguém é pai ou mãe por correspondência. E ninguém pode fazer caridade por correspondência. Ninguém pode amar o outro por correspondência. Nós temos que estar perto. Então, escutar, por exemplo, a gente escutou agora há pouco, né? Eu não preciso mais me prostituir porque eu posso comer. Pessoal, isso não é uma, duas, 4, 5 pessoas. São dezenas de pessoas, são centenas de pessoas que por um prato de comida não precisam mais vender drogas. Por exemplo, Sabrina, lá da Casa Vincular, ela foi expulsa de casa porque é transexual. E ela diz: eu preciso todos os dias me prostituir para ganhar cerca de 15, 20 reais para comer. Vejam, uma coisa é eu dizer isso a vocês aqui. Quem está dizendo sou eu, é o meu rosto, é a minha voz. Outra coisa é vocês escutarem isso de Sabrina. E escutar o grande sonho que ela tem de um dia voltar para casa e perdoar o pai. Ou então, por exemplo, um rapaz lá da Casa Vincular, Rafael, que antes de poder tomar banho na Casa Vincular, todos os dias passava de lugar em lugar pedindo um sabonete para conseguir tomar banho. Vejam, é uma pessoa que precisa se prostituir para comer. É uma outra pessoa que precisa pedir um sabonete para tomar banho. Ou é uma outra pessoa, como eu escutei agora essa semana, lá na Casa Vincular, um rapaz dizendo: a minha esposa está muito grave na UTI com pneumonia. A minha filha está morando com os meus pais. Eu só tenho dinheiro de uma passagem. Quem eu visito? Ou então uma mãe que passa o ano... Ela tem 6 filhos, cada filho está num lugar, e não só um lugar em Recife, em João Pessoa, no Ceará. E ela diz que ela passa... Vejam só, viu? Ela passa o ano inteiro arrecadando dinheiro para no Natal... No Natal não, né? No período natalino,
conseguir fazer viagens para visitar uma vez por ano os filhos. Então ela passa o ano inteiro juntando dinheiro para conseguir, no final do ano, visitar os seus filhos, cada um num lugar. Vejam, essa é uma realidade constante, permanente, e outras tantas coisas que nós vamos aprendendo. E com isso eu encerro para a gente ver um vídeo do que nós vamos fazer a partir de amanhã na Casa Vincular. A gente conhece histórias que são... Eu queria chamar atenção para essas histórias porque eu acho que é isso que nos mobiliza a entender que nós precisamos sair da inércia. É a vida das pessoas, não são os números, é a vida das pessoas. Uma mulher, por exemplo, que a sua filha teve um acidente e precisava fazer uma cirurgia, ela não tinha dinheiro, ela foi atrás dos seus amigos. Os seus amigos eram prostitutas, traficantes. E a amiga dela disse, olha, o dinheiro que eu tenho é o dinheiro dos programas que eu faço. Eu vou fazer programa por um mês e o dinheiro eu vou dar a você para você fazer essa cirurgia na sua filha. Mas o meu cafetão não pode saber. Um mês depois, elas se encontraram numa praça. Essa mulher deu o dinheiro a ela. Ela já estava saindo quando escutou um grito. Olhou para trás, era a sua amiga sendo esfaqueada porque o cafetão tinha sabido. Veja, se nós não escutamos essa história e não nos recordamos imediatamente, as prostitutas vos precedem no reino dos céus, tem algo estranho com a nossa experiência de fé. E pasmem, apesar de muitas pessoas lá fora dizerem que os jovens não querem saber, os jovens, tem duas formas de fazer com que os jovens escutem essa história e a partir disso se coloquem. Uma é, eu conto essa história e só, eu conto essa história e procuro propor a eles que nós podemos fazer a diferença na vida dessas pessoas. E sim, a nossa experiência de que isso acontece. Como eu disse a vocês, o trabalho cresceu muito, nós vamos precisar de uma casa maior. A partir de amanhã, nós vamos lançar uma campanha chamada Novo Tempo. É uma campanha que a gente está fazendo com Grazi Massafera, aquela atriz lá. Isso é uma coisa muito importante. Cada um oferece um pouco do seu talento. Então, Clarice, por exemplo, da nossa comunidade, ela é escritora, tem um trabalho bastante reconhecido. Muitos artistas acabam conhecendo o trabalho de arte dela, se colocam à disposição, vêm voluntariamente para fazer a campanha. A gente faz a campanha totalmente voluntária com dezenas de pessoas para conseguir chamar a atenção, para a gente conseguir mais recurso. Amanhã a gente começa às 7h da noite uma nova campanha, um novo tempo. Depois desses anos difíceis que nós vivemos, de pandemia, de tanta dificuldade, nós queremos propor um novo tempo. E esse novo tempo é o momento em que a gente quer, com mais recursos, com mais condições, abrir uma única casa, de novo, para reconciliar essas duas coisas. O nosso sonho é que não seja mais o centro da comunidade dos viventes e a Casa Vincular. A gente gostaria muito que no mesmo lugar essas duas coisas acontecessem. Saciar a fome das pessoas de pão, saciar a fome das pessoas de sentido. Dá para a gente mostrar, Delson, o vídeo? Pronto. Se alguém quiser ajudar, se alguém puder ajudar, tá aí os dados também, a conta, o Pix. Se vocês puderem, entrem aí. Eu sou professor, então se eu fizesse isso na minha sala, eu estava frito, mas entrem aí no Instagram de vocês, depois vocês prestam atenção da gente de novo, viu, gente? Mas se vocês puderem, entrem aí no Instagram de vocês e nas redes sociais de vocês e procurem Projeto Vincular, Comunidade dos Viventes, sigam, porque amanhã a gente vai começar essa campanha, a gente precisa de muita ajuda, de muita mobilização. Então, vou mostrar a vocês agora, eu pedi aos meninos para trazer já o vídeo que a gente vai lançar amanhã, mas eles me vaiaram. Não permitiram já mostrar o vídeo de amanhã. Eu vou mostrar então para vocês o teaser. Como eu expliquei ao meu pai, o trailer do filme. Amanhã a gente vai lançar o filme. Agora eu vou mostrar a vocês o trailer. Eu me perco até nas palavras porque é o mínimo, né? Eu me perco até nas palavras porque é o mínimo, né? Minha casa só no tijolo, mas eu olho assim, é tão linda, meu Deus. Meu castelo. Eu fico muito alegre, minha casa é muito linda.
Na minha casa todos podem entrar. Os pobres não. A gente tá lá meio mal, meio chateado, e de repente eu sou amado por alguém, meu dia muda. São histórias que têm cheiro, têm cara, têm nome. Esse é o trailer. Amanhã, 7 horas da noite, vão nos cinemas do Instagram para vocês acompanharem o vídeo conceito e ajudar a gente a construir esse novo tempo. Obrigado, pessoal. Obrigado, Gabriel, pela partilha. E eu passo rápido já para a Luciana. Obrigada, Diácono Sérgio. Bom dia. Saudações fraternas a todos aqui presentes, aí na pessoa do Macedo, um querido também que acompanha as ações da Caritas, não é? Um grande pastor. E aos que estão nos acompanhando em casa. Bem, estou aqui com uma folha cheia de sistematizada do que eu iria falar, organizar, riscada e reviscada a partir das falas anteriores, mas e emocionada, porque é importante trazer que falo de um lugar de técnica de campo, e quando o nosso companheiro Gabriel vai trazendo esses discursos, essas falas, a gente também acaba vivenciando algumas memórias nossas junto com o povo de Deus, né, junto com mulheres, homens, crianças, indígenas, refugiados, uma população que grita misericórdia, compaixão. E aqui eu posso também trazer, uma vez que Gabriel estava trazendo aí algumas experiências, me veio muito forte nas últimas chuvas, né, do ano passado, enquanto estávamos nos organizando para o cadastramento das famílias, que na verdade é uma escuta, porque de certa maneira acabamos que temos que fazer escolhas de quem vamos ajudar, porque também não damos conta. Porque a necessidade é grande. Imagine estarmos no lugar de todos que precisam ainda ser um e outro elencado, de quem a gente vai entregar aquela ajuda, né? E chega aquela mulher, antes disso ela envia um WhatsApp, uma mensagem para a Caritas, pedindo que dê-lhe a oportunidade de fazer o cadastro, viu, Dom Limacedo? Ela queria fazer o cadastro. E ela soube onde a Caritas estava, porque nesse período a gente ampliamos os parceiros, né? E claro, como foi trazido e é verdade, a igreja é a primeira que chega, a última que sai, e a gente fez esses cadastros também nos espaços das paróquias. E estávamos em Jaboatão, e ela chega, e foi justamente, eu estava lá em atendimento, e aquela mulher nos olha profundamente, e ela só disse que gostaria de falar a situação dela. Ela disse, eu não tenho certeza, eu não sei o que vou receber, mas eu queria muito, muito falar com vocês. E aí fala da situação de desemprego do marido, de que não sabia o que era comprar um bujão de gás, já fazia meses, a geladeira também esvaziada, e aí com as chuvas sem funcionar, e 3 crianças que tenham passando por insegurança alimentar, é claro, o termo usado por ela, fome. Tá? Então, são esses discursos que, nos 47,9% apresentados nos dados do Padre Edson na primeira mesa, não são números. De fato, são histórias, são
pessoas, são famílias que vivenciam situações de fome, de dificuldade. Tá? Então, a campanha da fraternidade nos convida a ver a realidade. E é muito triste ter que trazer aqui, mas de fato, e aí eu reforço a fala de que estou num lugar de uma técnica de campo e que há muitos cristãos que não querem ver, inclusive negam que isso existe, que a fome existe, e que situações de violência, violações de direito, isso não existe. Tá? Então, é algo que a gente não pode negar e que, de fato, a mesa anterior, que trouxe a perspectiva do ver, também nos deixou muito contemplada e esperamos que aqui possamos ser multiplicadores destes, não números, mas dessas histórias que aqui estão sendo contadas e aí também foi replicadas por Paulo Mazan e tantos outros que nos antecederam. Bem, aqui deixo um abraço fraterno da secretária executiva Neilda Pereira, que gostaria muito de estar presente, e toda a equipe, porque de certa maneira estamos aqui representando uma instituição, o organismo da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, né, no Regional Nordeste 2, que atuamos em 4 estados, a Caritas Brasileira Regional Nordeste 2, então os estados de Alagoas, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, mas vamos tentar, a partir das perspectivas que a gente vai trazer, e imagino que temos também colegas aqui na plenária, que é da Caritas, a Luciana desorganizou toda a fala, mas eu avisei inicialmente, até porque não tem como a gente não ser tocado por tantas histórias, né, que foram ditas. Então, representamos uma grande rede internacional e nacional de caridade. E nessa perspectiva iluminar, aí eu vou voltar, viu, Fabiana, a fala, para que também os meninos possam ajudar vocês depois na apresentação. É importante nós, como os cristãos, né, nos entendermos que somos convocados à defesa da vida. Eu acho que está mais do que colocado aqui, né? Desde o início dessa manhã, e a campanha lindamente resgata algo que, mesmo que alguns não tenham acesso ao livrinho, ou até mesmo não gostem de ler, mas essa mesa também, as anteriores, tem nos convidado a abrir o coração para, de fato, enxergar quem é aquele coroinha que está na igreja, quem é aquela família que vem para a igreja, quem é que está participando das pastorais, porque muitas vezes elas não se aproximam de nós. Será que eu posso? Será que eu posso falar da minha dificuldade? E aí vem um exercício de nós de sermos, nesse exercício, de como Cristo, estarmos com o coração aberto e as pessoas se sentirem em nós um local, um espaço, alguém de que pode também entregar seu coração. Porque muitas vezes, para além dessa fome do prato de comida, é realmente de uma escuta, é de um apoio. Então, nessa perspectiva da defesa da vida, a Caritas, né, como eu já trouxe, e a campanha da fraternidade está muito alinhada. Eu não sei se já colocaram o vídeo, mas pode colocar. Estava esperando eu pedir, né? Tá bom. A gente trouxe um vídeo também, que trouxe alguns números, mas já foi bem abordado, né, pelo padre Edson, inicialmente, na perspectiva do ver. Mas tudo isso está muito alinhado com a missão da Caritas, né, como a gente trouxe, que é um organismo da Igreja do Brasil, a Igreja Internacional, que é de testemunhar, é anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, é defendendo toda a forma de vida, né, e participando da construção solidária da sociedade do bem viver, que é um sinal do reino de Deus, junto com as pessoas em situação de vulnerabilidade e exclusão social. Conseguiram ver?
histórias e alguns fatos aí colocados, não é? Porque não são só números, já foram ditos, e aí o Gabriel também trouxe, né? E o Paulo Mansan anteriormente. Não seguiu, né? Já seguiu o vídeo? Ah, tá bom. Tá bom. Então, elas foram, de certa maneira, ampliadas, e a gente consegue ver que a pandemia do Covid-19, de certa maneira, intensificou as situações de vulnerabilidade e exclusão social. Foram momentos bem difíceis, e aí nesse vídeo a gente trouxe um pouco a questão dos números. Mas, para além disso, depois a gente apresenta para vocês. Bem, a missão da Caritas também, que a gente trouxe, que nos convida, não é, à construção da sociedade solidária do bem viver, não é do viver bem, né, que é apresentada aí pelo capitalismo, mas que nos convoca a dizer, ó, é o seguinte, todos deveríamos ter os mesmos direitos e deveríamos viver em mesmas condições, né? Então, é um pouco o que acompanha. Oi? Ah, tá bom, vi. A gente trouxe algumas imagens também nesse vídeo, porque, de certa maneira, volta a nos aproximar com as situações, principalmente das ações emergenciais, Dona Macedo, né, que fizemos lá junto da Arquidiocese e que ainda continuamos a fazer e a construir. Então, diante da omissão, né, e da escassez do que efetivamente as políticas públicas têm deixado de fazer ou não têm aparecido, né, a Caritas é uma das organizações, né, que tem na sua missão executado, né, ações solidárias com apoio e aí de uma rede de solidariedade no Brasil, com várias organizações, né, e também pela cooperação internacional, né. Então, é importante trazer para vocês. Eu não sei se é possível colocar, porque a gente sistematizou um pouco a apresentação das campanhas e de como têm sido organizadas ações solidárias, né, junto com algumas populações específicas. Claro, a gente enfatizamos o território da Arquidiocese de Recife, assim, mais em Pernambuco, mas em algum momento vocês vão ver que, como eu trouxe, a gente fala de um local, né, de uma Caritas regionalizada, mas vamos tentar trazer experiências realmente mais aqui de Pernambuco, tá? Então, por favor. Bem, Paulo até trouxe na mesa anterior e a gente começa, né, trazendo aí uma frase do Helder Câmara, que é fundador da Caritas brasileira, né, a Caritas que tem 66 anos no Brasil, já tem um pouco mais tempo a Caritas Internacionais, e aí é aquilo que já foi dito, né, pelo Paulo, e a gente não pode deixar passar, e quando dou comida aos pobres, me chamam de santo, e quando pergunto por que eles são pobres, né, chamam-me de comunista, na condição que a gente precisa refletir por que as desigualdades.
Por que que um tem comida no prato e outros não? Por que uns moram nos morros e outros em bairros nobres? Por que que nas estatísticas de mortes, todos os anos nas chuvas em Recife, tem cor e tem gênero, tem raça, tem um dado socioeconômico? Por quê? Então, quando questionamos, não é, somos comunistas. Pode passar, Fabi. E aí, a Caritas, no exercício, né, na perspectiva da ação, das ações solidárias, e no exercício da missão, efetivamente, de colocar em prática, as campanhas emergenciais, as ações emergenciais, elas estão muito ligadas à própria identidade do que é ser Caritas, né, dessa caridade. Então, como foi colocado aqui pelo companheiro Gabriel, de fato, a igreja é a primeira que chega nas ações emergenciais, estamos na linha de frente, né? Então, pode trazer. A gente trouxe, por exemplo, a campanha Tempo de Cuidar, uma campanha que foi implementada em 2020, na pandemia pelo Covid-19, é uma campanha nacional, né? E aí, com toda uma rede, Caritas estava apoiada nessa perspectiva da segurança alimentar, mas também na segurança em relação à saúde, então tudo que envolvia os cuidados, fizemos protocolos, e, claro, seguimos os protocolos nacionais e também os estaduais sobre os cuidados de saúde, mas também organizamos um plano de contingência nacional. Por quê? Porque os agentes Caritas estavam na ponta e a gente estava em campo, né, durante a pandemia, fazendo entregas de alimentos, porque as pessoas, de fato, precisavam. Então, a campanha Tempo de Cuidar tem uma perspectiva aí nacional e está aí, inclusive, também o fortalecimento, essa segunda foto. Pronto, aí estão os números. A nível do nosso regional, foram em torno de 141 mil famílias beneficiadas, considerando os 4 estados, Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, com doação de alimentos, né, produtos da agricultura familiar, porque isso é uma perspectiva de fortalecimentos das ações locais, um princípio da Caritas, kits de higiene, limpeza, equipamento de proteção e também cartões de alimentação, porque, de certa maneira, a perspectiva das ajudas humanitárias entende que algumas famílias têm suas peculiaridades, como, por exemplo, alguns indígenas, que não se alimentam todo tipo de, né? E tem muitos migrantes refugiados também, que tinham culturas alimentares diferentes. Pode passar. Bem, a gente trouxe o recorte mais local, que é o SOS Recife, região metropolitana, né, que é a campanha emergencial. Foram das pessoas atingidas pelas chuvas em maio e junho, e aí me recordo, me veio aqui a memória, foi num sábado, o Dom Fernando Saburido, né, nos convocou, né, fez o convite à Caritas, uma reunião junto com as pastorais sociais, para imediatamente a gente ver e a gente aí iniciar, né, a perspectiva do SOS Recife. E nessa parceria com a Arquidiocese, as pastoras sociais e a Caritas, foram muitos alimentos mobilizados. Importante também trazer que as ações emergenciais, elas, de certa maneira, mobilizam muitos voluntários, então tinham muitas pessoas querendo ajudar. Foram em torno de mais de 5 mil famílias acompanhadas pelas paróquias da região metropolitana do Recife. É importante trazer que, de início, quando aconteceram gravemente os deslizamentos, né, que não foram as chuvas, mas por toda uma ausência de políticas públicas habitacionais e de cuidado com as pessoas que vivem nos morros, as paróquias foram as primeiras a abrigarem as famílias, né, e elas trazem isso, independente, claro, as igrejas, né, também outras religiões acolheram, mas as paróquias nas próximas localidades serviram de abrigo para as famílias.
com alimentação, né? Muitas vezes, com muita dificuldade a gente ter acesso, inclusive, a essas paróquias. Então, houve mobilização de doações de colchões, fardos de águas, muitos kits de higiene, limpeza, doações de roupa. Enfim, foi uma ação emergencial muito importante para apoiar as famílias que foram afetadas pelas chuvas, né? E considerando, é claro, toda a região aí da arquidiocese, enfim. Bem, no mesmo período, acho que vocês recordam, a gente também, as chuvas, e aí numa perspectiva não foi de deslizamento, mas foi de enchentes, alcançaram o Agreste Meridional, e aí especificamente Garanhuns, aquela região, e aí também a Caritas local, a Caritas de Garanhuns, junto com a Caritas regional e a Diocese de Garanhuns também, a gente implementou a campanha SOS, Agreste Meridional, com várias ações, né, e mobilizamos várias ajudas. Bem, temos aí um projeto que encerrou-se, foi um projeto da Caritas Brasileira com a Caritas Bélgica e a Caritas Suíça, em apoio em torno de 5.000 famílias em Recife, Camaragibe e Jaboatão, famílias atingidas pelas chuvas, financiada pela União Europeia. Foram atendidas 5.000 famílias, como falei, né, nos Recife e região metropolitana, Jaboatão e Camaragibe especificamente. E aí, nessa ajuda, foram propostos em torno de 450 cartões multipropósitos e que apoiaram, né, esse número também corresponde às famílias, e em torno de 4.550 kits de limpeza e higiene também foram doados. É importante trazer para vocês, deixa eu falar, pode passar, deixa eu falar logo da doação, inclusive aconteceu concomitantemente com essas ações emergenciais, principalmente do projeto Resposta. Dialogamos com a CNBB, porque muitas famílias, como vocês viram, foram 5.000 contempladas no projeto Resposta em Pernambuco, só que dessas, 450 receberam cartões, né? E havia uma demanda muito grande, uma demanda muito grande de alimentos. E essa foi um pouco a característica, o que as famílias falaram para a gente, né? Que os cartões, muitas famílias compraram alimentos para estocarem, porque não tinham a certeza se no mês seguinte iriam conseguir comprar alimentos. E a gente dialogou com a CNBB e aí surgiu a ação emergencial, que a gente conseguiu contribuir com em torno de quase 2.000 famílias. Pode passar. Pode passar. Bem rapidinho, porque o meu tempo já passou rápido, viu? Para mim, isso é segurança alimentar e nutricional, alguns projetos, pode passar. Bem, a gente tem, eu trouxe algo mais a nível do nosso chão, né, de Pernambuco, os projetos quintais ecoprodutivos, que a gente contribui em torno de 300 quintais, isso claro, a gente está referenciando a famílias, né, são 300 famílias que estão aí se fortalecendo com quintais ecoprodutivos em 7 municípios no território da Mata Sul. Pode passar, por favor. A nível também do nosso estado, mas de forma mais regionalizada, a condição da segurança alimentar e nutricional, produção e comercialização das famílias, laboratório de tecnologias também, acontece, essa foto também é de lá do território de Suape, desculpe, mas a gente também tem essas ações, pode passar. Agora, esse sim é um projeto com a perspectiva mais regionalizada, para além de Pernambuco, né? Então, a linha de quintais ecoprodutivos, porque foi um pouco o que a mesa anterior trouxe, a perspectiva da gente fomentar e fortalecer a agricultura familiar, que são trabalhadores extremamente importantes para que o alimento chegue à nossa mesa, né? E, claro, a deles mesmos para poder favorecer a segurança alimentar também dessas famílias. Também contribuímos com as unidades demonstrativas territoriais, principalmente nessas regiões, e a comercialização dos produtos da agricultura familiar. Geralmente, quando fazemos ações emergenciais, quando é possível, a gente insere produtos
alimentos da agricultura familiar. Pode passar, eu estou encerrando, viu, Sérgio? E aí a gente queria deixar um recadinho em relação à incidência política. Pode passar. Bem, veja, diante foi dito, e a gente aqui com essa tela gostaria de trazer que existem responsáveis, e para nós, quanto igreja, mesmo com todas as ações que fazemos, sabemos de quem é o dever de fazer. Né? É o governo, em todas as suas instâncias, eles devem comparecer, e a gente sabe que há os descontos dos direitos, né? E precisamos nos unir. Dom Macedo até trouxe, eu até anotei, viu, Dom? O senhor falou, olha, a gente precisa nos organizar, a gente precisa voltar a um trabalho coordenado. Então, esse é o convite que a gente faz aqui, que a gente precisa nos unir. Inclusive, a gente faz a pergunta, como a gente testa essa rede de solidariedade? Você veja, as experiências que veio a primeira mesa, a segunda, para que a gente possa, de fato, combater a fome, retomar as ações estruturantes das políticas públicas, né? E espaços de articulações de incidência e retomar programas importantes. Então, hoje a Caritas está em alguns espaços de conselhos estaduais de segurança alimentar e nutricional em Pernambuco e também na Paraíba. Atualmente, a gente também tem acompanhado um pouco as discussões do Conselho Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social do Recife, né? Mas, assim, é um convite que fazemos, eu acho que encerra, não é? Pode passar? Que fazemos para que a gente possa não ficar que a campanha da fraternidade desse ano, de fato, a gente possa, e o Gabriel trouxe já alguns pontos, inclusive eu anotei, né, de qual estratégia a gente, de fato, pode pensar junto, né? Então, que tal levar aqueles que pensam como ajudar, né, em loco, a gente vê de fato, veja, isso é um ponto, tem vários outros, né? Então, nos organizar, ter uma coordenação, como é que a gente faz isso, né? E aí, Dom Mário, que é o presidente da Caritas Brasileira, numa entrevista que ele foi convidado a falar da situação da fome com a comunidade Yanomami, ele diz que existem muitos discursos, né, de defesa da vida, da fecundação até a morte natural, né? Porém, mais pouca prática em defesa da vida concreta existente diante dos nossos olhos, sobretudo quando ela está fragilizada. Então, possa ser também, reforçando aí um convite, que inicia-se com a campanha, que alinha-se com a missão da Caritas e que o presidente também da Caritas traz aí para a gente. Então, um abraço fraterno e fica à disposição para qualquer dúvida e também, se alguém tiver interesse de conhecer melhor as atividades e o voluntariado da Caritas, então, nas nossas redes sociais e no nosso site. Um abraço. Então, depois dessas partilhas, né, Gabriel, que nos lembrava sempre que Cristo reconciliou em si todas as coisas, nos provocando sobre a esquizofrenia da fé, muitas vezes, ou esse divórcio entre fé e vida, a fé e as consequências da fé na vida, e Luciana que nos mostrou, de fato, a riqueza do trabalho da igreja no Brasil e aqui na nossa arquidiocese, a partir da Caritas. Como eu disse, eu estou aqui para segurar a bandejinha, literalmente eu estou segurando o microfone para os dois, né? Então, a ideia, a gente já tem aqui duas questões, então quem se sentiu provocado, por favor, se quiser, escreva alguma questão para a gente passar aqui para a mesa. E aí, me foi pedido não só segurar o microfone, mas eu não vou me alongar pelo tempo, temos uma outra mesa ainda importante. Eu só gostaria de colocar 3 pontos para provocar mais ainda a reflexão. Primeiro elemento, acho importante, quando a gente faz essa cartografia da situação da fome, e a gente vê isso à luz da fé, no primeiro momento a gente ter presente que o que é apresentado já está aí, é cada vez mais moderno.
Eu vou ver se eu consigo fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Mas eu vou primeiro terminar aqui, aí eu vou, né, eu já estou chegando aos 60, então eu já tenho o direito dessas coisas. O primeiro elemento eu acho muito importante, quer dizer, o que a gente viu no primeiro bloco e também outras constatações, testemunhos de vida desse segundo momento, a gente relembrar o que os bispos da América Latina disseram com muita propriedade. Eles falavam que a pobreza, e eu queria aqui, a fome provocada é fruto do pecado estrutural. Fome não é karma, fome não é vontade de Deus, fome não é fatalidade, nem é destino. Fome é construção. Construção, elaboração estrutural. Há uma estrutura perversa, pecaminosa no mundo que gera a pobreza e, consequentemente, gera a fome. Essa pobreza gerada, essa fome gerada, é o sinal do antirreino entre nós. É o antirreino. Não tem nada de romantismo. Antirreino. Com isso, para todo cristão que não caiu no cinismo, porque infelizmente há um certo catolicismo, como certa vez escutei do cardeal Tolentino numa palestra, não era dele essa frase, mas me tocou muito. Ele dizia, em determinado momento, até uma palestra online aqui para a Universidade Católica, há um certo catolicismo que insiste em não ser cristão. Repito, há um certo catolicismo que insiste em não ser cristão. Então é muito importante a gente se confrontar, né, no primeiro momento, à luz da fé, que isso é um problema estrutural, fruto do pecado. Não adianta a constatação. Aqui vem a voz do Espírito. Diante disso, todo cristão, se é que não caiu no cinismo, é convocado a colocar sua vida a serviço da transformação dessa estrutura pecaminosa. Como gostava de dizer Dom Helder, não adianta dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Essa metáfora significa, tem que ajudar a encontrar os mecanismos que desfaçam, destruam, transformem, desconstruam as estruturas pecaminosas que geram a pobreza. E aqui, fundamental, à luz da fé, a doutrina social da Igreja. Levar a sério a doutrina social da Igreja, essa é a grande convocação para a gente, como provocava Gabriel, tentar superar essa esquizofrenia que de fato é muito forte. Um zelo profundo no mundo devocional, na vida litúrgica e uma indiferença profunda com os templos vivos destruídos e esfacelados. Um segundo elemento é de ordem bíblica. A gente não precisa procurar fontes fora de casa. A gente só levar a sério as fontes que nós temos. Fonte bíblica, eu lembrava, inclusive com muita expectativa, espero o trabalho do Gabriel, o princípio misericórdia. É bíblico. Desde o livro do Gênesis, Deus é movido pela compaixão. Compaixão, misericórdia. Compaixão, participar da paixão do outro. É a empatia e, ao mesmo tempo, o sofrimento. Ter compaixão. Empatia e sofrer com. E a misericórdia, a metáfora, é o coração que se contorce. Coração contorcido diante da dor do outro. A Sagrada Escritura diz, Deus foi movido pela misericórdia. Êxodo.
E desceu é um Deus que se envolve na luta, nas esperanças e angústias do seu povo. Não é um Deus apático, não é um Deus ocioso, é um Deus envolvido. Os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, são unânimes em dizer: Jesus agia movido pela misericórdia. O que é que se espera de um cristão católico? Se não caiu no cinismo, se compreendeu o que é ser cristão, a única forma de ser realmente cristão é se deixar mover pela misericórdia. Diante da dor do outro, não pode haver outra atitude cristã fora da misericórdia. Tive um professor de teologia que já está no céu, com certeza, ele sempre dizia isso. Uma igreja que não é misericordiosa, ela caiu no cinismo. Terceiro ponto é de ordem, vamos dizer assim, litúrgica, sacramental. Ainda estamos no calor do Congresso Eucarístico. Lembrar o mote central de toda a reflexão teológica feita ou proposta pela nossa arquidiocese sobre a Eucaristia. A verdadeira experiência eucarística gera a comunhão eclesial. Gabriel disse de forma muito educada, ele é um rapaz muito educado, a esquizofrenia. Muitos de nós vivem uma profunda esquizofrenia eucarística. Comunhão diária, entra em pânico se na segunda-feira não tiver Eucaristia. Mas muitas vezes uma profunda indiferença, em alguns casos mais radicais, agressividade ao corpo eucarístico. Comungou? Não. Não comungou. Colocou a hóstia na boca com muito respeito. Mas isso nunca foi nem será comunhão. É só ler toda a patrística, tudo que há de mais sério da doutrina da igreja, para você perceber que comunhão nunca foi simplesmente colocar a hóstia na boca, pedir pelo filho, pelo marido, ficar em silêncio e depois dar um coice no Papa Francisco, na Conferência Episcopal, no Concílio Vaticano II, ou em indiferença profunda ao sofrimento humano. Se isso é verdade, a patrística está mentindo. E a patrística não está mentindo. Inclusive, quem já se deteve na dimensão iluminar tem a citação de alguns padres da igreja para você perceber que isso não é criação do diácono Sérgio. Essa manhã aqui é o que mais cristino da doutrina da patrística sobre a Eucaristia. Mas só para dizer, veja, não é essa imagem que é muito bonita. O pão eucarístico é feito de grãos. Na transformação do pão, o grão se transforma em pão. Não é mais isolado. Metaforicamente, nós, ao comungarmos, se é que nós compreendemos o que é comunhão, nos deixamos, o Papa Bento, o Grande, que está junto a Deus, a comunhão nos transforma de seres isolados, uns ao lado dos outros, ou contra os outros, e nos transforma na comúnio, no único corpo. Se a Eucaristia é isso, e é isso, como é que é possível que parte do corpo sofre e eu sou indiferente? Tem nada a ver comigo. Percebe? As próprias fontes nos ajudam a trabalhar o tema à luz da fé. E daí a interpelação diante de todo essa partilha, testemunhos, dados,
o que o Espírito espera de nós diante desse problema da fome. Mas só uma pequena reflexão. Aqui chegaram duas questões. Uma é de Fábio, são dois Fábios, acho que combinaram. Fábio Soares Cardoso, que é professor de Geografia e catequista há 25 anos. Ele faz a pergunta, eu vou pelo tempo, eu coloco e aí vocês dizem alguma coisa. Como melhorar a situação num país onde pessoas formadas têm que vender confeitos em ônibus para viver? Segunda questão, também é do Fábio Barbosa. Desculpa, Fabiana, acho. Que é da Casa do Lázaro, na Matriz Juiz Pinheiro. A fome é o grande problema. Mas no projeto para minimizar a fome, quais são os problemas também enfrentados? Por exemplo, o alimento, os descartáveis, os voluntários, como tudo isso é tratado? As duas questões chegaram para nós. Não sei se eles vão entrar no pau ímpar, quem vai começar. Bem, eu vou trazer um pouco o que penso em relação, por exemplo, na condição da incidência política, nós podemos, para além daqueles programas que a gente falou que precisamos nos organizar e fortalecer e lutar para que retomem, para além disso também, eu acho que resgatar e monitorar direitos dos trabalhadores, de valorização do trabalho, do emprego, porque isso fala de ampliação também do emprego. Quando a gente fala aqui da fome, quem teve acesso à leitura traz aí a condição de que a fome está ligada também diretamente ao não acesso ao trabalho, né, ao emprego, à valorização do próprio salário mínimo. Então, eu não sei, Fábio, se eu respondo, mas eu penso que há muitas nuances que envolvem a condição da valorização do trabalhador, do trabalho, do emprego, também na incidência política, e isso também é um tema que nós, como cristãos, precisamos sim nos voltar e discutir sobre, porque se aquele homem, aquela mulher que trabalha, se ela não recebe e se não consegue dar conta do que comprar e comer, então, claro que as dificuldades, a vulnerabilidade e a exclusão social só tende a se apresentar. Em relação ao voluntariado, eu vou trazer assim, a perspectiva da Caritas tem uma rede, um programa regional de voluntariado, e pelo tempo, como já está sendo aqui colocado, a gente se coloca à disposição como Caritas de como poder, de certa maneira, a gente tratar e falar mais sobre isso, para que a gente possa fortalecer a nossa rede de solidariedade e fraternidade, tá? Então, só pelo fato realmente do tempo, a gente se coloca à disposição, mas que é bem interessante, viu, Fabiana? A gente retomar aí a sua questão.